Olha, entrou aqui no o Fábio Bartoloni e tal, provavelmente que foi
Estamos de volta com o Jazz na Sala, agora sim, na última semana, na reta final, com mais 4 lives. Hoje a gente começa o dia com Marcelo Coelho, saxofonista, professor, arranjador, enfim, uma série, um currículo super bacana que ele vai contar para a gente daqui a pouco. Então, agora de manhã a gente tem Marcelo Coelho, hoje à tarde a gente vai de jornalismo cultural, amanhã a gente tem percussão com Vinícius, ajuda maestro Vinícius Barros. Vinícius Barros, e à tarde a gente fala de produção cultural com a equipe de produção do Festival Amazonas Jazz. Então, agora, bem-vindos todos a mais um Jazz na Sala, e eu conto agora com a participação do Marcelo Coelho e do maestro Rui Carvalho, diretor artístico do Festival Amazonas Jazz. Por favor, maestro Rui, bom dia. Bom dia, Inês, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão online falando conosco. Mais uma vez, fazendo um Jazz na Sala. Um imenso prazer e enorme satisfação, recebendo um amigo com quem eu já tive o prazer de trabalhar em diversas oportunidades. Espero poder voltar a trabalhar quando levarmos a cabo o Festival de Jazz. Maestro, desculpa, eu não dei bom dia para o Marcelo, desculpa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Inês, bom dia. Pode continuar aí, maestro. Então, esse Festival de Jazz que vai voltar, depois de haver sido adiado por conta dessa pandemia, mas nós estamos aqui com esse Jazz na Sala, conversando com grandes artistas e grandes personalidades do fazer cultural, não apenas no campo do jazz, mas em todos aqueles que tangenciam o fazer artístico de uma maneira geral. Então, é hoje que nós estamos recebendo aqui o Marcelo, a quem eu convido para participar desde já, se apresentando, e também aproveitando para dar os bons dias a todos que estão online e enviarem as suas perguntas para a nossa produção, para que eu as encaminhe para o nosso convidado de hoje. Marcelo, por favor, seja bem-vindo e apresente-se. Obrigado, Inês, obrigado, Rui, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal a iniciativa de vocês, parabéns. Isso mantém a coisa ativa, a coisa viva, e tem que manter vivo, né? Sempre existirá um coronavírus na nossa vida, né? Entre o que a gente quer fazer e aquilo que é para, de fato, ser feito. Agora, de fato, é um real, é sério, a coisa séria, mas a vida continua e a gente segue trabalhando, todo mundo segue, é assim, as coisas são assim. Bom, a minha história eu sou saxofonista, compositor, e tenho uma atuação acadêmica e artística bastante intensa e também como educador, né? Então, como saxofonista, eu já tenho diversos CDs gravados, 9 CDs gravados como band leader, são 4 fora do país, isso é importante para a minha carreira, isso faz muita diferença. Como pesquisador, eu fiz graduação em música popular na Unicamp, mestrado em Jazz Performance na University of Miami, doutorado na Unicamp em composição, processos criativos, e o pós-doc na USP, seguindo a mesma linha do doutorado. Então, tem aí uma coisa acadêmica muito extensa, mas eu não necessariamente segui na carreira acadêmica mesmo, assim, eu não virei um acadêmico e professor de universidade. Eu dou aula no Souza Lima, mas numa carga horária muito baixa, sou até o coordenador do curso de pós-graduação lá, mas o meu foco hoje está sendo mais a atuação artística mesmo, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Todo esse trabalho de desenvolvimento de pesquisa acadêmica foi, desde sempre, voltado para uma atuação artística, para uma realização artística. Esse sempre foi o meu objetivo, né? E aí, também, como educador, tenho feito muita coisa online, que é um caminho que eu vejo hoje meio sem volta para o músico, e um caminho muito importante, não é só o músico educador que tem oportunidade online de dar aula, não. Eu vi algumas iniciativas internacionais no meio dessa pandemia de realizações artísticas via online, inclusive rentáveis, que era engraçado uma coisa, viu, Rui? Eu conheço algumas empresas, 2, na verdade, aqui em São Paulo, que já tentavam há muito tempo capitalizar os shows ao vivo online. Ou seja, uma forma de assinatura. Você teria lá você pagaria para assistir um show online de super qualidade.
Eu sei que a Orquestra Sinfônica de Berlim faz isso e dá muito certo, a qualidade deles é excelente, o som, a imagem e tal. E aqui em São Paulo eles fizeram isso, mas não teve aderência, porque não tem a cultura desse consumo. Eu acho que agora, com essa situação toda, criou-se uma possível cultura de consumo. Então, consumo de música dessa maneira, né? E aí, para o músico, pode ser uma oportunidade muito grande, porque ele vai conseguir escalar, né? Ele vai conseguir atingir muito mais pessoas, o evento vai conseguir. Então, o que vocês estão propondo aqui, por exemplo, é uma iniciativa que provavelmente ela surgiu muito por conta dessas circunstâncias, e aí vocês, com as métricas do YouTube, do Facebook, você começa a perceber, fala, nossa, a gente está conseguindo uma abrangência, não só fazendo anúncio, mas levando conteúdo de valor. E quando se leva conteúdo de valor, aquilo para o cara que recebe tem uma relevância muito grande. O seu festival passa a ser mais do que simplesmente um festival de jazz que leva atrações, mas sim um festival que gera valor, né? Cujo resultado você tem a apresentação artística, que tem a sua importância, mas você tem todo mundo que está envolvido, os artistas, os jornalistas, os programadores, todo mundo trazendo conteúdo de valor nesse formato, né? Perfeito, eu concordo contigo plenamente. Sem dúvida que o mercado de bens simbólicos não voltará a ser o mesmo e a internet tem muito a nos oferecer, né? E com possibilidades. Isso é realmente a ideia do festival e também desse Jazz na Sala, gerar um legado, né? Um legado de conhecimento. E é sobre esse legado de conhecimento que nós vamos falar um pouco hoje na tua live, entrevista, em que eu gostaria que você... eu me lembro quando eu te conheci em 2008, em Toronto, no Canadá. Eu me lembro. Você tinha acabado de lançar uma tese, a sua tese. E é uma tese que expõe um sistema de resolução rítmica, não é? Baseado nos estudos que você desenvolveu sobre o Gramani, que foi professor na Fundação das Artes e na Unicamp, você levou muito a fundo e acabou contribuindo para que você desenvolvesse esse sistema composicional. E, ao falar de composição, nós estamos intrinsecamente falando também de improvisação, que é a composição na hora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses conceitos. Qual é o sistema composicional que você desenvolveu baseado em paradigmas rítmicos na sua análise da obra do Gramani? Essa obra é o seguinte, por isso que a gente está com esse bloco aberto aqui, que aí eu vou poder explicar melhor, né? Fica a coisa mais tangível para quem está assistindo agora. Eu criei um sistema composicional que, resumidamente falando, seria: existe música, existe som em textos literários. Então, eu tive que decodificar uma forma de tirar de dentro do texto essas informações musicais. No primeiro momento, eu tirei a informação rítmica, que é a primeira que a gente consegue fazer. No segundo momento, eu consegui trazer as informações harmônicas melódicas. E aí eu criei um sistema que eles se encontram, e aí gera uma partitura que é um repositório, ela não está pronta. É como se fosse uma máquina que gera, isso aqui é o resultado, e aí, a partir dali, eu começo é um repositório de informações, eu começo a trabalhar isso, fazendo arranjo, escrevendo para várias formações, vários gêneros, uma mesma partitura. Mas a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Então, sei lá, a história... vou escrever uma frase aqui, uma frase bem simples. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. Sensacional. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. Está me ouvindo? Tá, todo mundo consegue perceber aí o... Sim. Sim, estamos te ouvindo. Então... eu só estava perguntando aqui para a produção se todo mundo que está nos assistindo live tem acesso a essa tela, que é importante, porque agora vai começar a... Sim, todos têm acesso. Ok, maravilha. Legal. Desculpa, pode continuar. Então, eu estou passando o princípio de como é a coisa, só que entendam que isso não começou tão rápido assim, tá? Porque o que eu estou fazendo agora, eu vou demonstrar em 2, 3 minutos, isso me levou quase 10 anos. Mas é assim, né? A gente trabalha para chegar e fazer uma sumarização das coisas.
Existe uma forma de separação de sílaba gramatical, que é o que a gente estuda. Existe uma forma de separação de sílaba poética. Esse é a mais legal, porque ela é baseada na forma como a gente fala. As sílabas são separadas pela fala. Então, por exemplo, enquanto a minha boca estiver aberta, é uma sílaba. Então, o Festival Amazonas Jazz é demais. Por um acaso vai coincidir com a sílaba gramatical, mas se eu tivesse dito, por exemplo, e os meninos, e os meninos, e os, só que na fala ios seria uma única sílaba gramática, é uma única sílaba poética. Isso é prosódia? Não é prosódia, isso chama-se canção dos versos, é uma separação dos versos. Okay. E é muito importante para os poetas que escrevem, porque a gente vai ver aqui, como eu vou demonstrar, eu pensei nessa frase aqui agora, o Festival Amazonas Jazz é sensacional, mas eles precisam disso porque a gente tem nessa separação de sílaba poética algumas sílabas que são fortes, que são as sílabas tônicas, e as sílabas átonas, que são as fracas. É em cima disso que eu fui me baseando. Então, vamos lá. Vou fazer a separação aqui, poética. Todo mundo pode fazer, inclusive, falando. Festival Amazonas Jazz. Isso aqui é uma palavra só. Amazonas Jazz é sensacional. Sensacional. Ok. Aqui, agora, eu vou pegar as sílabas tônicas, as fortes. O Festival Amazonas... Opa, tá faltando uma coisa aqui, desculpe. Aqui. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. Então, o festival... Aqui é uma sílaba tônica. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. O Festival Amazonas Jazz é forte também, esqueci de marcar. Jazz é forte também, né? Então, o Festival Amazonas Jazz é sensacional. Percebeu? E aí, eu continuo usando as regrinhas da literatura da escansão dos versos. Como é que é a regrinha da literatura da escansão dos versos? Ele fala assim, primeiro você conta quantas sílabas poéticas tem aqui dentro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 sílabas aqui. Tá bom. Quais são as sílabas fortes? Então, as sílabas fortes é 1, 2, 3, a 4, 4, 5, 6, a 7, 8, a 9, 9, 10, 11, a 12ª, e a última, que é a 14ª. Por enquanto, isso tudo é número, mas são números importantes para mim. Veja só uma coisa. Daqui, eu pego o que eles chamam de células métricas. O que são as células métricas? São o número de sílabas entre uma sílaba forte e outra. Por exemplo, entre o 4 e o 7, quantas sílabas eu tenho aí dentro? São chamadas células métricas. 4, 5, 6. A 7 eu não conto porque ela começa uma outra. Então, a 4, 5, 6, eu tenho aqui 3 sílabas. 7, 8, eu tenho 2 sílabas. Aí eu pego a partir do 9, que é outra sílaba tônica. 9, 10, 11, eu tenho mais 3. 12, 13, eu tenho 2. Olha que interessante isso aqui, Rui. Qual é a soma dessas células métricas aqui? É 10. Então, eu começo a ter algumas coisas aqui. O que eu faria agora se eu pegasse essa frase? Eu criaria uma coisa assim, ó.
eu pegaria isso aqui, exatamente, e faria assim, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Aí eu tenho uma clave em 10. Aí eu posso usar os famosos conacles. Conacles são as sílabas indianas, para poder cantar isso aqui, ou seja, o 3 eu chamo de taquite e o 2 eu chamo de taca. Então fica taquite, taca, taquite, taca, taquite, taca, taca. Em cima disso, eu começaria o meu processo composicional. Eu já teria aí um evento rítmico gerado a partir dessa frase, que é um evento rítmico em 10, por exemplo, porque eu escolhi. E o que eu faço com esses números aqui? Eu posso fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu posso pegar esse 14 e criar um ostinato contra o 10. Seria 10 contra 14. Aí eu criaria uma estrutura polirrítmica que iriam se encontrar lá na frente. Enfim, todas essas possibilidades me geram uma estrutura rítmica. Por enquanto, só rítmica. Não tem harmonia, não tem nada. Aí, depois eu volto para a frase e penso isso aqui harmonicamente falando. Como é que seria harmonicamente falando? Bom, aqui eu teria... Aí eu entro numa história de harmonia mais complexa, um pouco, que eu acho que não vale a pena explicar aqui, que a gente, né? Mas focando na parte rítmica, vamos parar por aqui. Supondo que ninguém tem muito interesse na parte harmônica. Eu trabalhei esse processo com rappers, inclusive, que é a razão do nosso concerto aí no festival. Uhum. Apenas para esclarecer o pessoal, o rapper vem de rap, que é um gênero criado, que significa rhythm and poetry. Então, é a conjugação do ritmo e com a poesia. Exatamente. Só que isso que eu faço, os rappers não fazem. Eles não conhecem esse sistema. Então, quando eu apresentei aqui para o rapper, no caso o Crônica Mendes, que não será ele que faz o festival, ele trouxe um poema dele, que ele falou, isso aqui não é letra de rap, e ele estava bem desconfiado, de mim, inclusive. Falei, bicho, que história é essa? Como é que o cara faz música a partir da letra e tal? Porque como é o pensamento de um rapper? Ele faz o chamado flow, a fala dele, em cima de um beat. Por isso que existem os chamados beatmakers, são os caras que fazem vários beats, né? Eles criam beats, mas os beats são todos em 4x4. E os rappers, interessante do rapper não saber música, porque para ele tanto faz. Ele nem sabe que é 4. Ele ouve o beat e aí ele encaixa o flow dele. Quando o cara trouxe o poema dele, eu falei assim, ele falou, isso aqui não é letra de rap. Eu peguei só o primeiro refrão e virou uma estrutura em 13. Aqui, por exemplo, virou uma estrutura em 10. A dele foi 13. E eu apresentei para ele os conacles. Ó, deu 3, 4, 3, 3, 5, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um 5 no meio. E eu mostrei para ele, canta desse jeito. Taca, taque, tetá, digena, totaca, taca, taque, tetá, digena, totaque, tetaca, taque, tatá. E o cara cantou, foi cantando, o guitarrista foi tal, não sei o que, tal. De repente, quando ele assimilou, eu chamo envelopou essa rítmica, ele falou, pô, me sinto à vontade. Aí ele cantou o poema dele em cima da rítmica que foi gerado de dentro do próprio poema. E não era rap, virou rap, a escrita, o poema dele. Uhum. E o mais legal, o cara nem sabe que é 13. E os músicos, quando ouvem, falam, bicho, mas o que está acontecendo? Aí os músicos, aí a gente entra nos compassos ímpares, e os músicos têm problema com os compassos ímpares. E o rapper que não sabe nada de música não teve. Porque o processo dele foi... Qual o processo dele? Não passou pelo código da partitura, de achar que ímpar é difícil. Ele simplesmente, por não saber que era difícil, ele foi lá e fez, entendeu? Uhum. E esse é o processo. Quer dizer, eu não fiz... O meu trabalho de doutorado não foi em cima do rap, foi em cima de um poema romântico brasileiro, bem complexo e tal, mas ele me trouxe esse elemento que hoje eu sou capaz de explicar em alguns minutos e as pessoas entenderem e, eventualmente, quem está assistindo algum rapper conseguir até tentar aplicar, ver o que acontece. Tá. Você estava se referindo ao poema Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. É isso aí, um poeta romântico brasileiro, né? Foi em cima do trabalho de Juca Pirama que você desenvolveu a sua tese de doutorado. Foi. O poema é muito grande, são 10 partes, e bem longo, com um texto, com uma escrita muito rebuscada. E o mais interessante, Rui, isso aqui que a gente viu,
esses pontos fortes aqui. Eu simplesmente falei uma frase, mas eu nem pensei nisso. Isso aqui é o que o poeta presta atenção. Então, por exemplo, a primeira parte do Juca Pirama é assim: no meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, salteiam os tetos da altiva nação. Só que o poema vai longo, né? Essa primeira parte inteira é assim, ó. No meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. É um 12/8. E quando eu olho a história, ele está narrando uma tribo em festa. Aí eu falei, será que esse cara pensou tribo em festa com compasso 12/8, que é meio africano? Aí eu falei, será que o Gonçalves Dias, então, se ele pensou 12/8, será que ele sabia a música? Foi aí que eu conheci o Luiz Giron, que é um famoso jornalista aqui de São Paulo de música, um crítico de cultura. A gente se conheceu por um acaso num hotel em São Roque, aqui perto, e a gente conversando, de uma pessoa amiga em comum, a gente conversando e tal, eu contei que eu fazia músico, ele jornalista, até então ninguém sabia de nada um do outro. Bom, no final de uma caminhada lá, eu descobri que o doutorado dele era sobre Gonçalves Dias, o crítico de música. Uau, que interessante. O doutorado era exatamente Gonçalves Dias, o cara que eu estava... O Sesc, anos depois, o Sesc juntou eu e o Giron no programa, e aí a gente troca os livros. Troca, os doutorados viraram um livro, ele me dá o livro dele e eu dou o livro que eu também virou livro. E o Giron é que me esclareceu. Sim, Gonçalves Dias sabia música, ele era crítico de ópera, mas ele não deu valor para esse trabalho, porque crítico de música era como se fosse uma coisa que não tinha valor. E aí, então, ele até tinha um pseudônimo lá, mas ele fala de lira, fala de arpejo, fala disso, daquilo outro. Então, o poeta precisa, sim, dessas informações, da escansão dos versos e tal, para poder fazer isso. Caetano vive falando disso aí na internet. Ele, inclusive, fez um funk chamado Alexandrino, que são versos de 12 sílabas. E aí ele fala Alexandre, e ele canta um funk com 12 sílabas chamado, e o nome do funk é Alexandrino. Enfim, então um pouco da estrutura. Muito interessante esse sistema composicional. E eu realmente li algumas partes da tua tese, achei super interessante e sinto-me até mais impelido agora, porque há necessidade de ter uma orientação, quer dizer, não apenas ler a tese, mas ter uma exposição cabal, assim, da tua parte, ajuda bastante. Fica mais fácil para mim, senão é uma coisa muito tórrida. De qualquer das maneiras, eu queria aproveitar, já que o nosso intuito aqui é gerar um tipo de legado também, para que as pessoas possam recorrer posteriormente na Universidade do Estado do Amazonas, no curso de música. Que bancou meu doutorado, e tem, então você pode buscar no site da CAPES, que é uma fomento de pesquisa, né? E também na Unicamp. Mas eu acho que se você colocar essas duas informações no Google, ele vai jogar para alguma... aqui. Colocando essas duas coisas no Google, para um órgão de fomento à pesquisa do governo, ela fica disponível, né? Legal. Isso virou livro e tal coisa, mas a tese, o livro nem está sendo mais vendido, porque já acabaram as cópias. Praticamente acabou. Assim, eu estou segurando para poder... O livro foi publicado por alguma agência de fomento, alguma editora? Não, foi publicado pela FAMES, Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Ah, tá, que é de onde você nasceu, você é capixaba. Sou capixaba, e aí eles... Eu, inclusive, estou com ele aqui. Esse é o livro. A tese virou esse livro. Grossinho, ficou grande, muito bonito até. E aqui é uma coisa de índio, olha, assim, fizeram uma coisa... Trabalho de arte. Mas tem online, não é? Fica mais fácil você hoje ler na tela do computador. Né? Fica mais fácil, né? Eu queria aqui assinalar a presença de Sônia Maquinet, Cléo Freitas, Ana Maria Dal, Clemã, o nosso querido Clemã também está aqui, Ana Maria também é professora na UFRJ, não é isso? Legal. E a informação da nossa produção, tudo isso vai ser colocado
no YouTube, para aqueles que estão nos acompanhando poderem ter essa informação em relação a esse trabalho de pesquisa. Você abordou, essencialmente até agora, a questão rítmica, né, nos modos composicionais a partir disso aí, né? Dessa estruturação, digamos assim, rítmica da poesia. E sob o ponto de vista melódico e harmônico, como é que se dá essa junção? Eu talvez não consiga... Eu consigo fazer com essa frase aqui. Vamos lá. O Festival Amazonas Jazz é sensacional. Qual a sensação que eu trago com essa frase? Pô, cara, alegria, alguma coisa legal, pessoa, festa. O Festival Amazonas, primeiro festival pressupõe festa, né? Amazonas Jazz, aí vem o jazz, e vem a palavra Amazonas, que jazz e Amazonas. Cara, só isso aqui, Festival Amazonas Jazz, já é assim, uau! Isso aqui deve ser uma experiência inacreditável. Percebe? E aí eu completo com o sensacional daquilo que o cara já intuiu com a primeira parte. Festival Amazonas Jazz. Modo livre. Então, chegamos aí, indo para a parte da música, a harmonia modal, eu vou escrever aqui, a harmonia modal, não é a harmonia. Muita gente pergunta, o que é harmonia modal? Eu falei, é a harmonia que está na moda. Não é nada disso. Nada a ver. A harmonia é mais antiga do que a harmonia funcional. Bom, tem gente aqui que talvez não saiba nada de música, eu vou fazer uma explicação muito simples. A harmonia funcional é a harmonia que vocês conhecem, que vocês ouvem. Parabéns para você, a harmonia funcional. Mamãe, eu quero. Eu estou falando de coisas bem simples. O que você ouve aí no rádio é harmonia funcional. Qual a diferença? Essa harmonia funcional, ela é uma harmonia linear. Ela começa, aí ela anda e volta de novo. Aí acaba. Essa é a história da harmonia funcional. Ela vai andando, você sente que vai e volta, que vai e volta. A harmonia modal, não. Ela para no modo. Sabe aquela cena de novela que faz bom, fica parado ali. Ela te traz uma sensação, uma expectativa. No caso de novela, vocês estão imaginando expectativa, meu Deus, suspense. Existe essa harmonia modal, alguns acordes que geram essa som de suspense. Mas existem outros que trazem essa referência que eu acabei de escrever aqui, ó, de sensação de alegria. Desculpa, como é que é o nome daquele compositor que escreveu Jazz Arranging and Composing? Trata dessa... Dobbins, é esse? Não, é o outro. É o outro em cima do qual o nosso amigo estava até desenvolvendo, o Rodrigo, estava desenvolvendo uma tese em cima Ron disso. Miller. Ron Miller, é isso mesmo, Ron Miller. Eu vou escrever aqui. O que eu estou falando é baseado no Ron Miller, que vem do Vincent Persichette, que aí já é mais erudito. Eu vou escrever aqui os nomes. Ele tem um livro, ele tem. Essa percepção da harmonia, diferente da harmonia funcional. A harmonia funcional, para o nosso ouvido hoje, é algo que acompanha uma música, que começa, conta a história, pai, resolve. Mas antes de existir essa harmonia funcional, que começou com Bach, aquela coisa toda, a harmonia que existia era modal, e ela era muito usada dentro de situações religiosas da igreja, porque ela gera esse chamado ethos modal. O ethos modal é essa sensação que esse som te provoca. E o Miller fala disso porque o Persichette fala disso. Isso foi resgatado lá atrás. Então, quando eu trago para fazer a minha processo harmônico melódico, eu primeiro desenvolvo essa parte rítmica com a expansão do verso, como eu te expliquei, e aí depois eu retorno ao verso, né, ao poema, e vejo qual é a trama, entendo qual é a intenção, se é angústia, se é isso, se é aquilo, e aí depois eu busco esse modo, nesse caso aqui, festa, modo, seria talvez o modo lídio, eu ficaria pelo modo lídio ali, uma coisa mais festiva. O mais brilhante, segundo o Ron Miller. Né? Mais brilhante, uma coisa mais brilhante, mas às vezes esse mais brilhante é muito urbano, é violento, tem que achar um meio termo aí. Certo. Você estava brincando aí com a harmonia modal, que é a harmonia que está na moda, e o Rômulo Augusto já
achou muito engraçado. E, como diz que o brasileiro perde o amigo, mas não perde a piada, eu estou tentado a dizer que a harmonia funcional é aquela que funciona. Não é verdade, né? A harmonia funcional é aquela que funciona e a modal é que está na moda. Se me der. Mas você explicou muito bem que essa harmonia, aquilo que nós chamamos de harmonia funcional, é uma harmonia gestada, portanto, a partir do Alto Renascimento, que vai dar origem ao Barroco e que vai ficar aí sim na moda, né? A harmonia funcional vai ser usada até o início do século XX, quando começa um rompimento com o romantismo tardio, a partir de Wagner, e depois vai levar até Schoenberg. E o que é interessante é que a música do jazz, de uma certa maneira, vai fazer uma síntese de todos esses elementos e vai estruturar as suas composições em grande medida partindo desses elementos e reestruturando, ressignificando, e é aquilo que alguns chamam até de pós-modernidade, não é? Que é um tipo de estética desenvolvida, né? E vou te falar nas Américas, fruto dessa introdução cultural. Não, pois não, continua. Olha só, então, você resumiu muito bem. Então, essa harmonia modal que a gente escuta em Parabéns para Você, mesmo que você não saiba o que seja harmonia, mas saiba aqueles acordes, uma coisa é a melodia que você canta, né? Outra coisa é aquilo que o pianista ou o guitarrista toca para você cantar. Aquilo é a harmonia, né? São os acordes. E essa harmonia tonal ou funcional que começou com Bach e a priori tem um rompimento com Wagner, né? Ali no final do século XIX. Tristão. O que não quer dizer que ela acaba. É só o segmento da música erudita, eles têm um rompimento, é como se eles falassem assim, cansamos de fazer esse tipo de música, vamos tentar fazer outro. Não quer dizer que os músicos eruditos não fazem com harmonia funcional, continuam. Agora, ela não evoluiu dentro da música erudita, só que ela continuou evoluindo através da música popular. Então, um músico erudito, por exemplo, tem muita dificuldade em entender o Ginga. Porque um Ginga é harmonia funcional muito avançada para além do que o próprio Wagner fez. Porque o Wagner rompeu ali, e aí a turma seguiu para outras coisas, fez outro tipo de coisa, e gerou uma série de outros... sistema, inventou um outro sistema, né? Aquilo que o Schoenberg chamava de fronteiras da tonalidade, claro. Aí foram muitos desistiram do tonalismo e tal. Mas o Ginga, por exemplo, a música popular que estava longe dessa discussão, estava até começando a sua história, ela desenvolvendo sem crise de identidade, de ideologia, de não queremos mais a harmonia. Os músicos simplesmente nem tinham capacidade, maturidade para pensar nisso. Mas eles tinham uma capacidade musical muito grande, recebendo essa influência erudita e tal, e foi. Quando chega um cara como o Ginga, e eu sei porque um compositor brasileiro muito importante, chamado Lido Ímpar de Tombeira, compositor erudito premiadíssimo, professor da UFRJ, e ele falou assim, Marcelo, Ginga é isso da gente entender. É a harmonia funcional super complexa. Ele é num nível muito elevado, e é onde a música erudita não foi porque ela rompeu antes. Olha que interessante. Então, a nossa música popular é a que andou e continua andando com isso. Tá. É interessante que você estava falando agora de modos, quando o ethos, né, que está associado a um determinado tipo de poesia, você vai associar um modo com a sensação, que é uma coisa fenomenológica, né, com a sensação que a música provoca. E é claro que nós sabemos que a harmonia, em grande parte, é melodia, né, verticalizada, digamos assim, né? Mas na sequência harmônica, quando você tem esses parâmetros aí de estabelecimento de um modo, como é que você pensa o encadeamento de acordes para dar sentido a essa marcha harmônica? Você também não ficar estático só numa... Como é que você pensa? Você pensa em termos de funções, agregando tonalidade com modalidade, modos com funções tonais? Como é que você pensa isso? Ótima pergunta. Então, se a harmonia funcional ela é linear, sai de um repouso, vai em movimento e volta para um repouso e a música acaba, a harmonia modal, ela fica parada ali e ela não tem a necessidade de movimento.
A harmonia tonal, ela precisa de movimento. Se eu fico parado no primeiro acorde, é igual aquela história, assim, vamos dar exemplo. Eu estou contando de uma maneira bem didática, assim, para quem não sabe música poder compreender. Imagina que você vai começar uma música, aí você fala, já entendi. E aí, a música começa ou não começa? Eu estou em repouso e o repouso está me pedindo movimento. Aí eu começo o movimento, ela vai, só que quando eu começo o movimento, ela já está pedindo para eu retornar. É assim a harmonia funcional. A harmonia modal, não. Ela não me pede movimento. E se ela não me pede movimento, ela tende a ficar estática. Como é que eu saio daqui? Aí existem algumas técnicas. O Miller gosta de usar algumas delas, mas uma delas é muito interessante. Por exemplo, ele usa o conceito de claro e escuro. Alguns modos são mais claros e outros são mais escuros. Isso tem a ver com adjetivos. Então, o modo mais claro é, a priori, o mais festivo. Aí, logo abaixo, é menos festivo, mais calmo. Aí, o outro é mais calmo, nostálgico. O outro é nostálgico, meio triste. Aí, o outro é triste, suspenso, misterioso. O outro é misterioso, escuro, meio perigoso. Aí, eu estou nesse modo e eu estou trazendo essa sensação para a pessoa. Aí eu quero que ela vá para um outro tipo de ethos, outro tipo de sensação. Aí eu vou para um modo mais claro. Então, a razão da mudança de encadeamento de acorde pode ser, essa é uma das estratégias. Essa estratégia foi a que eu mais usei. Existem outras estratégias, mas aí é mais dentro da condução de voz e você não está preocupado com ethos. Mas eu, como trabalho com a letra, eu não consigo fugir do ethos, porque a letra vai para uma coisa, eu sigo o ethos, entende? Eu faço esse movimento. Legal. Uma pequena variação sobre o tema, aliás, não tem nada, mas a produção está me pedindo aqui, dizendo que a nossa tela está muito pequena. E ela está sugerindo que nós retiremos essa tela sua, aí de onde você escreveu, e você pode escrever aqui no chat, tem uma banda de rolagem do lado esquerdo, e pode escrever aí, nós passamos para a produção para que a nossa imagem fique maior. Mas eu acho que funcionou até agora, porque se não tivesse... Funcionou até agora, mas eu só estou passando uma... Só que eu não... Só que eu não... Aí a gente copia no YouTube, eles falam que depois copia no YouTube. Eu não sei tirar essa tela aqui agora. Então, se não sabe, fica aí. Eu estava perguntando essa questão da marcha harmônica, está diretamente relacionada com o ethos, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta também, até ia pedir para exemplificar, porque tem algumas pessoas que estão aqui assistindo, não são músicos, e que você exemplificasse esses modos, não é? A quais o Ron Miller se refere. E tem uma coisa interessante, eu dei aula de percepção durante um tempo, depois que eu tinha estudado o Ron Miller, eu andei estudando o Ron Miller uns tempos atrás, e eu fiz uma experiência com os alunos de tocar diversos tipos de acordes maiores, não é? Acordes menores, acordes meio diminutos e acordes diminutos. E pedi para eles qual era a sensação que aquele acorde lhes provocava. Não é? Se era um céu totalmente aberto, com muito sol, se era um céu já meio nublado, se era um céu mais carregado, ou se era um céu totalmente carregado, não é? E é interessante como as sensações, embora seja muito subjetivo, né? As sensações tendiam a corroborar essa tese, né? E nós temos por exemplo, um amigo... Se quiser, eu posso demonstrar aqui. Por favor. Vou tocar uma... Como a gente tem um chat aqui, se as pessoas quiserem escrever, vai ser legal, porque a gente pode ver isso ou não. Claro. Eu vou tocar um acorde modal, ou seja, é um acorde que tem dentro do som dele uma experiência do ethos modal. Você vai ter alguma sensação. E aí o que vai ser legal as pessoas falarem é qual é a sua sensação. E aí a gente vai ver as respostas, vai ver se elas são parecidas, porque elas estão em lugares diferentes, elas vão ouvir isso aí, e se for parecido, isso vai ajudar a gente a defender essa tese. Então, escutem esse acorde aqui, ó.
Deu para ouvir? É um susfrígio, não é? É um susfrígio. Exatamente. É um A susfrígio. primeira pergunta ficou, deu para ouvir? Eu ouvi, eu identifico esse acorde. Sim, deu para ouvir. Foi ótimo. Muito legal. Se deu para ouvir, o que eu gostaria de ouvir, de saber aí no chat é qual foi a sensação. Se você não conseguiu... Respondam no YouTube, que a gente passa aqui para ele. Respondendo aí no chat do YouTube, eu suponho, ou do Facebook, talvez, não sei como está. Esse acorde é usado, só para exemplificar aqui para quem está nos ouvindo, Chick Corea usa esse acorde numa música chamada Senhor Mouse. O Caio falou escuro. Caio Fonseca falou escuro, boa. Tá. Escuro, mas tristeza. Escuro tá legal, mas tristeza é mais uma sensação, porque escuro não é sensação, escuro é uma coisa de visualização. Às vezes você pode estar falando escuro querendo especificar alguma coisa de sensação, né, de mas quando você fala, olha, veja só, tristeza, obscuridade, escuro, obscuridade, tem alguma coisa, mas tem tristeza, percebe? Alguém escreveu suspense. Então, se você começa... Ninguém falou alegria, falou paz aqui. Pode ser que o cara fale, nossa, eu sinto muita paz com isso. Não está errado. Mas, normalmente, a gente tem uma sensação de... Olha outro aqui. Noturno, suspense. Então, as palavras começam a se repetir. Percebe? Noturno, escuro, obscuridade, suspense, tristeza. Então, esse é o trabalho, isso que a música, a harmonia modal gera. É isso que acontece. Eu vou dar um exemplo de como seria... Só uma pequena, desculpa, apenas uma pequena observação. Estacionado com a música cigana, né? O frígio, né? O modo frígio. Para mim, a cigana espanhola. A música... música flamenca, né? Flamengo. Um ar oriental. Eu sou pianista, então, catando nota aqui, né? Ok, vamos lá, mais outra aí. Mas deixa eu mostrar. Você exemplificar algum. Eu vou exemplificar. Então, todo mundo percebeu que eu fiquei parado nesse acorde, que é da harmonia modal. Ele não me impediu o movimento. Eu poderia ter ficado ali, brincando nele, ali, trazendo essa sensação, certo? Já perceberam que quem é que usa muito isso? A trilha sonora. Os caras nadam nisso aí. Esses caras que fazem trilha usam muito isso. Agora eu vou mostrar a harmonia funcional, aquela que você escuta desde o Parabéns para Você. Eu vou mostrar como ela pede movimento. Eu falei que ela é linear, né? Que ela faz não sei o quê. Não sou eu que vou fazer. Vocês vão sentir que ela precisa de movimento e você vai falar, tá bom, ó, eu vou tocar o primeiro acorde, esse primeiro acorde, a priori, é repouso. Mas depois que você perceber que é repouso, você começa a falar, tá, cadê o movimento? Então, escutem só, ó. Já entendi. Você vai andar ou não vai? Aí eu faço. Agora sim. Pequeno repouso. Agora segue. Movimento. Estou me movimentando. Estou me movimentando. Estou voltando para casa. Voltando para o repouso. Cheguei no repouso. Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito tempo no primeiro acorde. Se eu ficasse mais tempo, você ia falar, cara, mas essa música não começa. Essa música não começa. Aí, quando eu comecei a andar, tal, aí é o movimento. Quando eu comecei o movimento, ele já começou a me pedir, tá bom, já entendi, podemos repousar, e foi repousando. Isso é harmonia funcional. Ela parte dessa história de movimento e repouso, tensão e relaxamento. A modal é o contrário. Basta o som, duetos, te gera aquele som, a expectativa,
e você pode ficar nele, ou você pode ir mudando de etos, né? Você vai desse, depois você vai para outro mais claro, aí alivia, aquela coisa. Tá. Eu vou dar um minuto de descanso para você, porque aqui algumas observações do público que está o Rômulo dos Modal, Tereza Lima Dal fala que é esse assunto, o Rômulo Cordes suscita suspenso, o Caio escuro, o Rômulo tristeza e obscuridade, o Caio no suspenso, o Rômulo fala que é uma paz macabra, aí acha engraçado, fala kkk, a Tereza Lima fala de nostalgia, a Inês fala que são filmes, e o Rômulo diz que acha que ouvir uma trilha sonora sempre é perceber como é maluco o caminho da música. Eu queria fazer uma observação rapidinho, que é o seguinte: eu acho que do ponto de vista formal, música tem muito em comum. E já que o Rômulo tocou em cinema, né? Antes de passar para a pergunta do Caio, o Caio está perguntando o seguinte: o ritmo influencia nessa movimentação, ou pelo menos... Eu vou colocar o seguinte: a minha definição de forma é a organização do tempo. E o tempo o ritmo é a organização do tempo também, segmentado. Tá? A maneira organiza o tempo na transcrição do discurso dá origem à forma. E já o Rômulo tocou nesse assunto. Tem um texto muito interessante, um diretor chamado Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, um livro chamado Esculpir o Tempo, que está publicado no Brasil. E o Tarkovsky fez um filme chamado... aliás, o Ingmar Bergman fez um filme chamado Sonata de Outono, cuja forma é uma forma sonata romântica. O filme está estruturado como uma sonata. E aí você percebe no filme, você percebe acordes puros, acordes, mas você percebe modulações para dominante, não é? Para quando vai para o maior. Você percebe elementos da estruturação musical como retrógrado da inversão. É fantástico como essas coisas estão presentes na organização do discurso cinematográfico. Fui apenas para você respirar um pouquinho, mas agora vem a pergunta que eu queria te fazer. Voltando àquele tema que você expôs há pouco, pergunta: o ritmo influencia nessa necessidade de movimentação, ou pelo menos intensifica de alguma forma? O ritmo é a base de tudo. Eu vou fazer uma analogia aqui que é bem didática, tá? O ritmo é o pai, a melodia é a mãe e a harmonia é o filho. Normalmente, quando o ritmo, o pai é quieto, quietão, fala nada, fica quietinho lá, a função do pai, quem é o que gosta de fazer traquinagens é a harmonia. A harmonia vai, vira, e a melodia é aquela mãe que vai ali dando suporte para o filho, né? E o pai está quieto. Na hora que o ritmo resolve falar, bater a mão na mesa e ele quebra tudo, o primeiro que desaparece é a harmonia. E a melodia tende a acompanhar o ritmo. Mas isso tem uma razão musical. Uma razão musical que eu não vou explicar aqui agora, mas quem não é músico entende dessa maneira. E o que eu fiz aqui para vocês é harmonia, é acorde. Aí a pergunta do Caio é: mas se tiver uma movimentação rítmica, vai influenciar na sensação? Claro que vai. Eu não trouxe aqui a questão rítmica. Mesmo o acorde modal, nesse acorde, se eu tocar esse acorde e parar o acorde, você tem uma sensação do etos modal. Mas se eu tiver muita densidade rítmica, essa sensação pode aumentar ou pode dispersar, mas ela fica turva, junto com a proposição rítmica, com toda a questão rítmica que está ali. Então, saiba que o ritmo é a questão toda, na verdade. E a gente não abordou aqui, apesar de a gente estar falando de ritmo, mas quando a gente entrou nessa questão harmônica,
Eu estou na gênese só da harmonia, tá? E eu vou só fazer uma outra observação. A harmonia são encontros de vozes melódicas. A história dela é essa, contraponto. O Rui falou disso há pouco. Então, você tinha uma voz, e depois você tinha uma outra voz, digo, uma melodia, você tinha uma segunda melodia, depois aumentou para 3, para 4. Elas iam andando juntas até que, em um certo tempo, eles começaram a olhar de cima para baixo o que acontecia quando elas se encontravam no final. E acabava sempre mais ou menos do mesmo jeito, ela sempre se encontrava em alguns lugares, tinha mais ou menos a mesma estrutura, sempre aquela combinação daquelas mesmas notas e tal. É aí que gerou o acorde. Tá? Então, a harmonia vem da melodia. Por isso que a harmonia é filha, a melodia é a mãe. E o ritmo é o pai. Por que o ritmo? Vamos separar uma nota musical. Pega a nota Lá, por exemplo. Aqui, ó. Essa nota, quando a gente vai afinar, você vê uma orquestra afinando, aí o cara faz... Aí ele vai com diapasão, com uma coisa de afinador. Aquilo são 440 ou 442 Hz. É a nota Lá. Esse 440 pressupõe 442 ciclos, pulsos por segundo. Como é muito rápido, você escuta isso como uma frequência contínua. Agora, imagine que eu vou diminuindo. Eu vou diminuindo essa frequência, ela vai diminuindo, a nota vai ficando grave, grave, mais grave, grave. Chega um ponto que ela deixa de ser frequência contínua e você consegue escutar pulso. Ou seja, até mesmo uma nota Lá, qualquer uma das notas que você ouve, são pulsos rítmicos, porque pulso é ritmo, é pulsação, uma frequência muito rápida que se torna uma frequência contínua e você ouve isso com uma altura de nota. Então, quando eu digo que tudo é ritmo, é porque vem dessa estrutura da vibração, percebe? Então, é óbvio que quando você faz uma alteração no ritmo, você vai alterar todo o resto. Por isso que o ritmo é o pai, a melodia é a mãe, e a harmonia é o filho rebelde, até o pai resolver bater o pé com o pé na porta e a harmonia para. Stravinsky é isso, né? A Gração da Primavera, quando ele mexeu no ritmo, ele parou, ele não conseguia tocar a harmonia, ficava parado. Uhum. O Augusto diz que o Amaro Freitas, amigo, Amaro Freitas, a gente já tocou. Com certeza, o Amaro que bota ordem e melodia. Aliás, aqui em Manaus, né? Um grande o grupo Marcelo Coelho Maclaro, a gente vai tocar aí. O Amaro já tocou com a gente mais de uma vez, né? O Amaro ainda não era famoso. Vocês já fizeram. Tá. Tem um grande pianista pernambucano, né? O Amaro faz coisas realmente uma coisa interessante. O baterista dele, o Hugo Medeiros, que eu conheço há muitos anos, também é o cara. Porque o Hugo, a gente compartilha... Bom, eu trabalho com polirritmia há muito tempo e eu fui o primeiro cara a ir na casa do Steve Coleman aqui em Salvador. O Steve Coleman tem uma casa em Salvador, ele vem uma vez por ano e fica aí 1 mês, 2 meses. Eu fui o primeiro... Você está falando do Steve Coleman, saxofonista que tocou com... Saxofonista. Não, é outro. Saxofonista. George Coleman, desculpa. Não, é Steve Coleman. Ok, Steve Coleman. E, realmente, é um cara muito, muito avançado. Mas é muito avançado as coisas que ele faz. Eu fiquei na casa do Steve Coleman e, por conta disso, depois eu acabei conhecendo o Hugo Medeiros. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, ou mais. E o Hugo Medeiros, que é o baterista do Amaro, começou a frequentar a casa do Steve Coleman depois de mim. A gente já se conhecia muito por conta disso. Eu fui para Pernambuco dar um curso de fazer o IFSA, Associação Internacional de Estudos Rítmicos. O Amaro não existia nessa, ele nem foi nesse curso, ele era jovem demais, talvez, porque ele é muito jovem, inclusive. Então, quando ele juntou com o Hugo, e aí ele trouxe aquele negócio dele, aí realmente virou uma formação incrível. Quando ele tocou com uma clave, a gente conseguiu juntar as coisas. Então, o Amaro faz aquelas coisas de harmonia negativa nas composições dele, ele faz muita sobreposição polirrítmica, 20 contra 19, por exemplo, esse tipo de coisa, ele faz isso muito, e sem contar que ele traz isso tudo dentro de um contexto pernambucano.
né? Ele é um pianista percussivo dentro daquele contexto. Então, ele fica um cara, ele merece todo o reconhecimento, porque o que ele está fazendo é muito peculiar, percebe? Mas percebam o baterista dele. O Hugo Medeiros um cara é professor do Conservatório Pernambucano de Música, um cara quieto, tranquilo na dele, mas é um cabeção e é o cara que dá conta, porque para entender essas ideias e resolver isso, você precisa estar estudando isso. Não é simplesmente tocar isso, porque não toca. Eu sei porque eu passo por isso. O meu grupo, os caras foram meus alunos, e quem me falou isso foi o Liebman. Na gravação do meu primeiro disco, em 2017, o Liebman quase gravou no disco, porque ele estava aqui no Brasil. E ele foi embora um dia antes. Ele falou que gravaria, mas ainda assim ele tocou escreveu na contracapa, tocou no show que a gente fez antes de gravar e tal. O Liebman assistiu o show e falou uma coisa muito importante para mim. Marcelo, com essa música que você está propondo aí, com essas polirritmias, essas coisas que você faz, essa não é sua banda. Provavelmente esses são os melhores caras agora, mas a sua banda vai ser com alunos. Eu achei aquilo estranho, mas ele foi um oráculo. E ele me disse mais, porque quando um músico traz uma inovação musical, não são os contemporâneos dele que vão acompanhá-lo. É a geração mais jovem. Aí ele falou assim, o Miles passou por isso, o Hermeto passa por isso, o Steve Coleman passa por isso. E ele falou, e se você continuar nessa música que você está fazendo, esses caras não vão te acompanhar, porque eles vão falar, bicho, espera aí, isso aqui está começando a me dar mais trabalho do que eu gostaria, eu tenho minhas coisas para fazer, né? E a banda acabou no dia que o baterista falou, você quer fazer isso? Eu falei, eu gostaria que fizesse isso e isso. Aí, pô, bicho, senta você aqui e faz. A banda acabou ali. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí a banda acabou. Com quem que eu toco hoje? Com os músicos virtuosos, mas que eles frequentaram a minha prática de polirritmia por 5 semestres, pediram para repetir. E foi ali, eles pediram para repetir. Posso repetir? O baterista fez 4 semestres, o baixista fez 5 semestres e o pianista fez 1 semestre. E aí, eu comecei... E esses caras são assim, olha, vamos fazer ensaio 7 horas da manhã? Os caras estão lá. O David Liebman me cantou essa bola. E aí eu falei, eu acreditei nele, porque ele foi um oráculo para mim. Quando ele falou isso, eu falei, é isso. E hoje eu estou vivendo isso. A razão de eu estar criando cursos online, de polirritmia, essas coisas todas que eu estou vendo na internet, tem uma motivação. Porque eu sei que se o Glécio, ou o Abner, que é o baterista, ou o Saulo tiver um problema no Festival de Jazz em Manaus, eu vou ter um problema sério. Eu não tenho músico para tocar comigo. E uma das minhas motivações é, esse conteúdo de polirritmia já deveria ter sido espalhado, tá nas universidades há muito tempo, mas isso não é um problema do Brasil, não. Esse conteúdo não tem, cada universidade tem uma coisa acontecendo. Eu sei disso porque eu fundei uma Associação Internacional de Estudos Rítmicos, chamada IRSA. Nós fizemos 7 encontros internacionais. Fizemos na Suécia, na Irlanda, em Nova York, no Brasil e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer músicos do mundo todo, que tem o meu perfil, que dá aula numa faculdade, e cada um criou o seu currículo de estudo rítmico naquela faculdade. Não existe uma generalização. E cada um pegando um pouco de algum lugar. E eu estou falando de músicos da New York University, de Nova York, estou falando caras lá da Europa, caras do Conservatório de Paris. Cada um fez de um jeito. É diferente do estudo da harmonia. A harmonia você estuda e todo mundo estuda mais ou menos a mesma coisa, mas no ritmo não. Então, por não existir isso, fica tudo meio fragmentado, segmentado pelo mundo, essa informação da polirritmia. Um pega mais a coisa do cônico indiano, outro pega mais não sei o quê. Eu pego muito do Gramani, que ninguém conhece o Gramani, lá fora, estão conhecendo agora. E aí eu uso muito o Gramani para tocar. E quem são esses músicos? São aqueles que estudaram comigo? Então é melhor eu começar a ensinar para poder ter isso. É isso que o Steve Coleman faz. O Steve Coleman tem muita preocupação em divulgar o conteúdo dele, que é muito profundo, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o legado dele some com ele. E ele ganhou agora prêmios da MacArthur Foundation, Guggenheim, ganhou dinheiro grosso. E o que ele fez com esse dinheiro? Olha que coisa incrível. Ele ganhou lá, há 2 anos atrás, da Guggenheim, R$1 milhão como sendo gênios da arte, e ele foi o cara da música. Ele pegou $1 milhão, exato. Ele pegou esse dinheiro e começou a ensinar
garotos em Chicago, porque ele é de Chicago. O que aconteceu? Ele ganhou outro prêmio. Mas qual é a preocupação do Coleman? Que esse conteúdo se espalhe, senão ele fica sozinho, ele não consegue fazer a música. Enfim, eu fiz aqui uma overview, mas... Não, é interessante isso que vocês... O Caio Fonseca está falando o seguinte: Marcelo, o seu curso de polirritmia, né? Está aqui também ontem, evoluir para esse nível seu e do Hugo. Ele fala o seguinte: o baterista do Amaro Freitas veio aqui, explodiu minha cabeça mais que eu. Ele ficou muito impressionado. É isso mesmo. É uma observação do Caio Fonseca. Não sei se você quer demonstrar alguma coisa no século relacionada com a elaboração de uma frase a título de exemplificação, porque uma coisa que eu não tenho ainda é como é que você chega esses elementos na improvisação. Tá. Como é que ao improvisar... Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou escrever aqui no chat como pediu, tá? Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui um compasso 4x4. Estou escrevendo aqui no chat, 4x4. Esse 4x4 pode ser pensado como 8x8, tá? Ou seja, você divide tudo em colcheias, né? Ou você pode pensar como semicolcheias, né? Que seria 16x16. Eu quero dizer que dentro do 4x4 eu tenho 16 semicolcheias. Semicolcheias. Tá, até aí tudo bem. A questão é que quando nós falamos de semicolcheias, a gente sempre pensa a partir da rítmica divisiva, ou seja, elas preenchem um pulso, normalmente. Então, você tem 4x4, então você tem 4 pulsos e cada pulso é dividido por 4, o que dá um total de 16. O que eu vou pensar aqui é a rítmica aditiva. Eu não vou pensar em dividir o pulso. Eu vou pensar aqui, cada semicolcheia é um valor 1, e não há nada menor do que esse 1. Tudo que eu tenho é 1 e as suas proporções acima, 2, 3, 4, 5. Então, se eu penso a partir da rítmica divisiva, rítmica aditiva, não rítmica divisiva, eu tenho, então, 16 pulsos. Percebe? Esses 16 pulsos eu posso dividir internamente de várias maneiras. Vamos pensar uma estrutura, vamos lá, 3, depois eu posso pensar 4, então agora já deu 7, eu posso pensar mais 3, já deu 10, posso pensar 2, deu 12, aí faltam mais 4, né, para 16. Eu posso pensar 3, e posso pensar 1. Enter. Pronto. Isso. 3, 4. 3 mais 4, 7, mais 3, 10, mais 2, 12, mais 3, 15, mais 1, 16, certo? Agora, eu pego Konakol, que são as rítmicas indianas, e vou cantar isso aí. Para o 3, eu escrevo aqui. Dá para você escrever esse termo aí? Konakol é o princípio da música carnática do sul da Índia. E aí vamos fazer aqui, ó. Então, fazer rapidinho aqui. Para o 1, você fala tá. Para o 2, você fala tá, cá. Para o 3, você fala tá, que, te. Para o 4, você fala tá, cá. Vou botar assim, takatimi. Takatimi. Tudo bem? Então, até aí, tranquilo. Olha, voltem lá naqueles números 3, 4, 3, 2, 3, 1. Isso aqui é 1. Não tem nada menor do que isso. Nada menor do que isso. Então, usando essas sílabas, o 3 eu vou falar takite. 4 eu vou falar takatimi.
O 3 de novo eu vou falar. O 2 eu vou falar taca. Depois eu vou falar taquite. E depois eu vou falar tá. Eu vou cantar tudo isso aqui para vocês. Taquite, taca, time, taquite, taca, taquite, tá. Voltei. Eu vou repetir 2 vezes. Taquite, taca, time, taquite, taca, taquite, taquite, taca, time, taquite, taca, taquite, tá. Veja, eu peguei e criei aqui uma estrutura interna de acentuações internas que não é 4, 4, 4, 4, que é o pensamento da rítmica divisiva quando você tem o pulso 4x4 e subdivide ele com semicolcheias. Porque aí o seu fraseado seria sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, taca, time, taca, time, taca, time. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa subdivisão interna e vou colocar dentro do 4x4. Então, isso aqui é o pulso do 4x4, só que ele está subdividido por 4, em semicolcheias. Esse pensamento do número aqui é de semicolcheias. Então, vai ser assim, ó. Taquite, taca, time, taquite, taca, taquite, taquite, taca, time, taquite, taca, taquite, tá. Aí, em cima disso, eu faço meu fraseado. É um fraseado completamente diferente daquilo que a gente espera. Então, dá para mostrar aí no saxofone isso? Uma Tá. coisa, você pega um módulo aí e fala. Eu posso pegar para fazer exemplificar. mais simples, né? Sei lá. Você pode fazer arpejos, pode fazer o que você quiser. Entendeu? Você faz um fraseado muito, muito diferente, com alternativas e possibilidades enormes de coisa. E você pode separar cada uma dessas células, dessas proporções, 3, 4 arpejos, escala. Aí você consegue fazer dentro coisas, reharmonizar a partir dessas figuras, dessas proporções internas. Enfim, esse é o pensamento que eu faço, que eu ensino. Fantástico. Muito bom. Muito interessante, Marcelo. Eu espero que pode ter, esse material vai ficar né? Eu vou por mim, quer dizer, eu não estou ligado a nenhuma instituição, eu vou espalhar esse trabalho que vai ficar aqui vários e eu vou espalhar isso para todos os músicos. Acho que é uma riqueza enorme, uma grande aula poder hoje, porque eu abriu a minha cabeça também para ler o teu livro e também para desenvolver ensaio com a banda, né? Eu acho já parecidas, por ter trabalhado com o Ed Sheeran e por ter trabalhado com música do ponto de vista interpretativo, tinha alguns que facilitavam a leitura, mas essa que fez aí, não é fantástica. Mais ou menos 1h10 de conversa, e eu quero te agradecer muito, agradecer a Cultura do Estado do Amazonas por essa que nos apoiou desde o início, a reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, por esse nos transmitir pelo Telesaúde, né? E agradecer a todos os participantes que estão conosco e principalmente a você pela sua disponibilidade em querer e isso é fantástico e muito enriquecedor para nós. De forma que antes eu queria que você fizesse algumas considerações finais dirigidas ao nosso público e depois passarmos a palavra para a nossa produção. Acho que o Cleman alguma coisa aí para nós, não sei. Alguma pergunta? Está dando espaço. Muito obrigado, Cleman. Não sei se algum dos participantes quer dirigir uma pergunta, aproveita o momento, cale-se. Opa, essa foi forte, hein? Parece um casamento. E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas
Marcelo, a palavra é tua, muito obrigado. Considerações finais, por favor. Está acabando. Então, vem cá, vou aproveitar e pegar o meu... Olha lá, esse é o Heitor, e eu vou acabar com... É o Heitor. É o Heitor. Bom, eu queria agradecer... Está esperando a Clarice, né? A Clarice chega... Está esperando a Clarice chegar. Exatamente. E estava esperando aqui para brincar, fazer essas coisas. Eu queria agradecer o convite, foi uma oportunidade bacana de explicar tudo isso. Eu queria saber se a Inês conseguiu fazer algum desses exercícios, porque se alguém que não é músico conseguiu fazer, aí eu realmente estou chegando aonde eu quero chegar, entendeu? Olha, eu confesso para ti que eu não posso te falar o que aconteceu comigo, porque tu vai ficar arrasado. Eu, não entendi, eu juro que eu tentei, mas eu fiquei perdidinha. Mas eu vou tentar de novo. Não, eu não devia falar isso. Não, gente, mas olha... Não, Tacatita. Eu fiquei pensando em tacacá, deu uma grande confusão na minha cabeça. Porque eu falei, tacá, meu Deus, já vi tacacá. Mas foi muito rápido. Eu falei coisas... informação aqui do meu lado, eu ficava preocupada se a Brenda ia copiar para o YouTube, eu sei o que tinha que copiar, enfim, foi confuso. Mas eu adorei essa aula, eu fiquei mandando um monte de gente aqui entrar. Porque eu falei, não, gente, isso é uma aula para quem não é músico, para quem é músico, todo mundo gostou disso. Eu fiquei apaixonada por isso, fiquei apaixonada pela sua aula, Marcelo. Obrigado. Sinceramente, olha, deliciosa. É uma aula para todos. Acho que todo mundo... Eu aprendi um monte e ia dizer para você, se eu fosse mais novinha, eu ia virar música, ainda nessa encarnação, mas não vai dar. Não vai dar. Fica para a próxima, mas isso você me... Isso é uma conversa para depois, que nós vamos... com o Marcelo uma outra oportunidade sobre música. É verdade. Sobre o trabalho de música. Criativo, né? Queria agradecer a gente está na expectativa de passar, poder se encontrar para realizar esse festival, porque a expectativa aumentou agora. Agora estão conhecendo quem são os artistas, o que eles pensam. Engraçado, né? Pode ser uma estratégia, eventualmente, para vocês criar isso, expectativa do encontro com o artista, a coisa que ele comentou, e a música meio que celebra todo esse encontro. Então, parece que tem um sentido maior tudo isso está acontecendo para que o festival tenha um tremendo sucesso. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Beleza. Obrigado, Marcelo. Inês, por favor. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Eu queria dizer, Marcelo, que essa aula fica no YouTube. É só as pessoas digitarem Jazz na Sala, que vão encontrar a série de aulas e dizer que essa aula realmente, como eu já disse, foi uma maravilha. Todo mundo adorou, a equipe adorou, a Manu está colocando aqui da comunicação sensacional. Acho que a gente que não é da área de música aprendeu muito. E deu realmente vontade de ser músico, de tocar algum instrumento, de entrar por essa área, porque você explica as coisas de uma maneira muito, não sei, muito fácil, muito realmente dá vontade de... Eu fiquei apaixonada, fiquei lembrando de filme, e, enfim, fiz um post dizendo que foi divertido, foi interessante. O maestro está pedindo a palavra. Vai aí, maestro. Tem uma última pergunta da Tereza Lima Dal, que fala o seguinte para o Marcelo: diante das suas explanações, como você explicaria a dificuldade das pessoas em ouvir Wagner? Como ele usou o ritmo, a melodia? Bom, essa pergunta... Eu tenho uma resposta. De conversa. Mas eu tenho uma resposta. Mas pode ser? Então, por favor. Tá. Claro, por favor. A resposta é a seguinte. A gente precisa entender que a apreciação musical de Wagner para agora mudou. Então, vamos entender o contexto do Wagner para a gente entender por que a gente não ouvia agora e o que aconteceu por ele ter feito tanto sucesso na época. O Wagner, imagine que você vai num bar toda semana ouvir um quarteto de jazz. Músicos de jazz é assim, para quem nunca foi, eu vou explicar. Ele toca lá no bar, tocando aqueles estándares de jazz, a música não é para dançar, não é para cantar, você fica ouvindo aquele solo, mas sempre tem aquelas pessoas que ouvem
E elas ouvem o cara tocar e ouvem o solo dele, a improvisação dele. E os músicos de jazz normalmente não se vestem. A roupa que ele vai no banco, ele vai tocar. Mais ou menos é assim. Tá? Ele deu aula, ele vai no banco, ele vai para o bar tocar. Ele não tem aquela coisa de artista, de se vestir. Mas você gosta de jazz e você vai lá e senta para ouvir o som da música. E você ouve o cara tocando, aquela coisa, o cara roupa toda meio assim, mas não importa, o importante é o som. Aí um dia aparece lá um quarteto de jazz que bota um monte de iluminação, eles se vestem com a roupa do Kiss, eles colocam pedaleira, mas a qualidade musical é a mesma, o que eles estão fazendo musicalmente é aquilo, mas ele te traz um monte de estímulo que você não estava acostumado. E aquilo te perturba, e te chama a atenção, e te atrai demais. Foi isso que o Wagner fez com a música erudita na época dele. Ele mexeu tanto na orquestra sinfônica, ele mexeu tanto na música, nos arranjos, que as pessoas perderam aquela audição. Elas tinham uma audição de coisas mais tranquila e tal, e de repente chegava aquilo que modulava e quebrava tudo e fazia não sei o quê. Só que aquilo atraiu o público e afastou um pouco os músicos que achavam que ele era excêntrico demais. Só que aquela música que hoje a gente não consegue ouvir é porque a nossa apreciação musical parou de ouvir aquilo, a gente passou a ouvir coisas muito mais rápidas de ser decodificadas, com códigos muito mais simples, por conta do comércio. Lembre-se que Wagner não tinha rádio, não tinha televisão. Então, você sentava numa sala de concerto, você não tinha outra coisa para fazer, a não ser ouvir a música. Hoje, você ouve música com imagem. Se não tiver imagem, você não ouve. Então, a nossa audição virou pela questão comercial, os códigos sonoros diminuíram. Então, o cara faz uma música rápida para você consumir rápido, decorar na primeira vez que você ouve e para parar de ouvir daqui a 2 meses, porque ele vai trazer outra. Então, a nossa capacidade auditiva, ela diminuiu porque a gente não estimula, mas ela está lá pronta para ser estimulada. Então, você começa ouvindo alguma coisa até chegar no Wagner, e aí você fala, então não dá para chegar no Wagner imediatamente. É igual experimentar um tacacá para um paulista igual a mim, que nunca experimentou. Você vai chegando devagar, aí você consegue chegar nessa comida, fala, nossa, delícia, mas no primeiro momento... Exatamente. Beleza. Lembrei do tacacá. A Tereza está tacacá. dando os parabéns, muito bom, parabéns, ótima aula, da Tereza Lima Dal e também Matos. Fernanda Matos chegou aqui. Bom. Marcelo, muitíssimo obrigado. Se cuida aí, eu espero te ver em lá para frente esse som. Bom, gente. Próximo. E obrigado por tudo. Forte abraço. Obrigado. Bom, gente, eu queria convidar todos vocês, então, que estão nos assistindo para a live de hoje à tarde. A live de hoje à tarde, como todas as que a gente tem feito, vai ser uma live muito especial, mas a de hoje vai ser, assim, um resumo, eu acho, que de tudo que a gente tem feito e tem conseguido, porque a gente vai falar sobre festivais de jazz. E a gente vai reunir pessoas que são um marco nesse tema no Brasil. A gente vai reunir Carlos Calado, Sérgio Caran, e a gente tem um convidado especial que o maestro Rui convidou ontem, que é o Sion, Roberto Sion, que é músico também, é arranjador, maestro, e que vai participar dessa conversa com eles, com o maestro Rui também, sobre festivais de jazz. A gente está reunindo aí especialistas nessa área, gente viajada, gente que conhece os outros festivais, que conhece muito sobre jazz. O Carlos Calado, ele veio a todos os festivais Amazonas Jazz, então eles vão fazer uma viagem sobre essa história do jazz no Brasil e no mundo. Vai ser realmente imperdível. Eu queria que vocês também nos ajudassem a avisar as pessoas sobre esse momento. Vai ser 3 horas da tarde em Manaus, 4 horas da tarde em Brasília, Rio, São Paulo, Sudeste e Sul. A partir de Belém também, né? Já é 1 hora a mais. Então é isso, fica o convite, vai ser realmente um momento muito especial para quem curte jazz, para quem curte música instrumental. A gente se vê mais tarde, então, um abraço a todos, muito obrigada, tá bom? Tchau, Marcelo, um beijo. Tchau, maestro, até mais tarde. Tchau, até mais. Tchau, Marcelo, tchau.